Rapaz, eu vou te falar, São Paulino não tem paz mesmo. Mano, imagina que tu tá num jogo 3-0. No primeiro tempo, São Paulo jogando bem, São Paulo bem disposto em campo, São Paulo, sabe, entregando ali pro seu torcedor. E aí, do nada, no segundo tempo, um juiz, assim, absurdo, eu achei uma arbitragem horrorosa. Eu quero destacar aqui negativamente o seu Christian Ferreira, o árbitro que ontem, no mínimo, assim, ó, você tem que ser muito inocente para achar que não existe nada por trás disso, para achar que foi um erro, ele é ruim. Eu acho que tem que ser muito inocente para pensar assim. Mas no mínimo você pode achar que aquele árbitro é um imbecil, um maluco e fazer o que ele fez, né? Ele expulsou meio time do São Paulo, expulsou o preparador físico. Eu tava vendo a hora que ele ia expulsar o narrador por comemorar gol. E aí você tem esse cara tentando aí mudar o panorama do jogo. E aí, ó, eu vou destacar o comentário do João Pedro Sgarbi, né? Desculpa, não consigo acreditar que a arbitragem era simplesmente ruim. 11 cartões para o São Paulo, 8 amarelos e 3 vermelhos. O mesmo São Paulo que cometeu 10 faltas. Eles cometeram menos falta do que cartão. O São Paulo fez 10 faltas e teve 11 cartões. Isso é absurdo. Fora que ele deu só 2 amarelos para os chilenos, né? E assim, mas é a interpretação dele, os jogadores do São Paulo foram inocentes e tal. Cara, mesmo lance que ele expulsou o Caleri, teve uns 4, 5 ao longo do jogo com jogadores da Católica e ele não deu amarelo. Então, assim, no mínimo o cara estava extremamente mal intencionado, mas eu tenho a minha opinião de que a Conmebol não vai permitir que times brasileiros vençam a Sul-Americana e a Libertadores. Ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça, porque existe aí uma certa hegemonia dos clubes brasileiros, né? O Palmeiras, fala para mim um time melhor que o Palmeiras na América do Sul. Não tem, cara. Não tem. A chance de time brasileiro vencer a Libertadores e a Sul-Americana é muito grande. No Libertadores você tem Flamengo, Palmeiras, o Galo se reforçando e tal. Na Sul-Americana você tem o São Paulo, você tem outros times aí também. Então, assim, eu acho que eles vão fazer o que puderem para que isso não aconteça, para que isso não role. Foi uma arbitragem extremamente duvidosa e isso se reforça com as declarações do Ceni, né? Depois ele falou que o jogador, né, não citou, mas falou que o jogador do São Paulo foi cumprimentar o árbitro não quis cumprimentar, o árbitro deu de costa, né, e tal, e ele tava cumprimentando os jogadores da Católica. Então, assim, muito estranha essa arbitragem, no mínimo muito estranha. Mas fica aí o ponto positivo, né, a imprensa querendo diminuir a vitória do São Paulo, falando que o São Paulo se guardou pro Palmeiras, não sei o que e tal, como sempre, né. Exaltou o empate dentro de casa do Corinthians, perdendo o pênalti e menosprezou e diminuiu essa vitória heróica do São Paulo com 7 jogadores de linha. 7 jogadores de linha. E aqui eu queria fazer alguns pontos com você. O São Paulo fez um ótimo primeiro tempo e é esse tipo de São Paulo que o torcedor quer ver. O problema é que a gente nunca sabe qual vai ser a do próximo jogo, né? Porque o São Paulo, ele é aquele time... Eu fiz até um vídeo, alguns vídeos atrás, é o time montanha-russa. Consegue na quinta ganhar do Palmeiras, o melhor time do Brasil e da América pra mim. E no domingo empatar com o pior time do Campeonato Brasileiro, o Juventude, em casa. Então a gente nunca sabe o que esperar do final de semana de Campeonato Brasileiro. São Paulo vai pegar o Atlético Goianiense fora de casa. Provavelmente vai com um time mexido, né? Eu espero que o Rigoni, o André Anderson, o Pablo Maia, o Juan, eles tenham chance, porque sinceramente são jogadores que eu gostaria de ver tendo mais chances aí no elenco. O Luciano fez 2 gols ontem, jogou bem, foi participativo e tal. Infelizmente teve que sair aí por conta da expulsão, a segunda expulsão, né? Que, assim, primeiro o Igor Vinícius, depois o Nestor. Dentre as expulsões, a do Nestor, pra mim, foi a única que você podia olhar e falar, poxa, tá, pra mim ele foi infantil. E o Caleri, que pra mim não foi absolutamente nada, né? Mas aí quando o Nestor é expulso, ele sai porque o Rogério precisava recompor ali, de certa forma. E... assim, eu achei que o São Paulo ele foi muito bem. Eu quero destacar o Patrick, mais uma vez fez uma jogada maravilhosa e o quarto gol do São Paulo foi uma pintura. Ele dá um drible desconcertante no adversário, cruza pro Igor Vinícius, que ajeita de letra pro Caleri, que mete uma bola na gaveta incrível. São Paulo com intensidade, troca de passe, São Paulo marcando o adversário, São Paulo criando oportunidades. É esse time que a gente quer ver, é esse time que a gente
que o São Paulo de fato seja. Se perder é parte do jogo. Como torcedor, e esse canal é de torcedor, eu não sou jornalista, não sou analista, eu sou um comunicador, mas eu não sou, sabe, um douto no futebol. Esse canal é de um torcedor que gosta de falar sobre o São Paulo. Como torcedor, eu quero ver esse time em campo. Um time raçudo, que no segundo tempo consegue segurar uma pressão com 7 jogadores na linha, contra jogadores da Católica, contra a torcida, contra o árbitro, contra tudo, contra a Comebol, contra tudo. Foi e conseguiu um ótimo resultado lá. Resolve aí essa vaga para a próxima fase na semana que vem no Morumbi em casa, então provavelmente vai ser um time mais mexido, que o São Paulo tem a vantagem aí do 4-2, mas mesmo assim o São Paulo, mesmo com um time mexido, mesmo com um mistão ali, é muito mais time que a Católica, que para mim não assusta ninguém, é um time bem mediano aí, para não falar até fraco, né? A situação aí tomou uma proporção grande, hoje eu vi umas notícias que o São Paulo vai entrar com uma representação na Comebol contra o árbitro aí, né, esse lunático aí no mínimo, não pode falar algumas coisas, vai entrar com uma representação para entender um pouco dessa arbitragem, porque foi bizarra. Essa semana, como eu disse, do brasileiro, agora no fim de semana a gente pega o Atlético Goianiense fora de casa, provavelmente o time já seja mais mexido, André Anderson tem a chance, pode até ser que o próprio Caleri jogue, o Nestor jogue, o Igor Vinícius jogue, porque já que não vão jogar a volta semana que vem no Morumbi, eles jogam agora no fim de semana e descansam aí durante a semana, só teria um confronto do brasileiro no fim de semana, então pode ser que o Ceni mexa nesse time, mas aí para mim o São Paulo fez um ótimo jogo, destaque aí pro Miranda que foi muito bem, o time todo para mim foi bem, até o próprio Igor Vinícius e tal, não tem problema nenhum de falar isso, o Diego Costa para mim tem jogado muito bem, o Igor Gomes foi muito bem, o Igor Gomes jogou muito, muito bem mesmo, o Luciano que eu vinha falando criticando demais, jogou bem ontem, ele deu menos chilique, jogou mais pro time, foi participativo, incisivo. O Caleri, monstro, cara, no segundo gol do São Paulo, ele não desiste, ele vai até o final e tira ali uma bola do Isla, né, que era lateral do Flamengo, e dá um gol, assim, 90% do gol foi dele, né, do gol do Luciano. Então, é esse time que a gente queria ver. Eu acho que pro final de semana pode ser, as notícias falam que eles estão em transição, né? A gente nunca sabe, São Paulo não é claro, mas pode ser que tenha retorno, né? O Colorado, o Alisson, o Nicão, eles já estão em transição, você vê foto, imagem deles correndo em campo, então pode ser que o São Paulo tenha esse elenco mais completo. O Marcos Guilherme foi apresentado, não sei se ele está liberado já para jogar no fim de semana, tomara que esteja, né, porque o elenco já está curto, está enxuto, e a gente tem essas baixas aí que a gente não sabe quando vai voltar, né, o Caio operando, o Luan operando, o Sara, que foi uma surpresa pro departamento médico do São Paulo, ele já tá correndo em campo, então, assim, um cara com uma genética muito boa, se recupera muito bem, então pode ser que nós tenhamos algumas voltas aí, não sei se de repente já pro jogo do fim de semana, mas pro longo da semana e para as próximas rodadas do Brasileiro vão fazer a diferença, porque precisamos, né, de um elenco maior, porque esses caras estão desgastados. Eu também vi que o Maílson parece que não tá muito certo se vem pro São Paulo ou não. O Sport fez uma proposta para ele renovar. O cara preferir ficar no Sport que vir pro São Paulo é brincadeira, né? E aí o Lucas Senna parece que tá fazendo exames. Se tudo der bem nos exames, o São Paulo vai fechar com ele e vamos ver o que acontece aí, né? Tomara que chegue jogador, que encorpe esse elenco, que sei, não acredito muito, mas que venha o nome de peso. Imagina um Soteldo nesse elenco jogando como jogou ontem, um Soteldo, um Lucas, né, que vai ser banco do banco lá no Tottenham, podia vir pro Brasil jogar e ser titular. Vamos ver o que acontece, qualquer informação a gente volta aí. Até o próximo vídeo, torcedor São Paulo. E não esquece de deixar aqui sua opinião, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários um recadinho de felicidades pro árbitro aí, seu Christian Ferreira aí, que tentou assaltar o São Paulo ontem. Não esquece de inscrever-se, compartilhar, curtir, comentar o vídeo aí para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Apoia a mídia alternativa, porque a mídia a grande mídia, a gente sabe a vergonha que é, beleza? Até o próximo vídeo, vamos São Paulo e valeu!